Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, que é de paraquedas no nosso canal. Meu nome é Cíntia Silva. Estou hoje como agente de negócio, mas sou consultora de beleza e trabalho diversas funções por aqui. Então vim falar aqui vocês depois de um ano, 2 anos, 2 anos que tem um vídeo, foi aí o último vídeo, que é vim fazer o vídeo como sair de beneficiária do Bolsa Família a investidora. Como me tornei investidora, mesmo iniciando, sendo beneficiária do Bolsa Família, morando em uma comunidade que tem menos de 300 habitantes, vindo de baixo mesmo, de baixo, de baixo, de baixo. E assim, eu não me sinto que estou acima ainda de ninguém, eu estou aquele tipo de negócio, classe média, eu estou vivendo hoje, não estou sobrevivendo, porque quando a gente vive com R$ 600, e era assim, era 130 do Bolsa Família. Hoje é R$ 600, né? E o primeiro vídeo que eu fiz também ainda era R$ 600. Mas o Bolsa Família eu recebi 130 do Bolsa Família. Então a gente começa do zero, praticamente, para ir construindo as coisas da gente. Então vim contar aqui um pouco da minha experiência, como foi, como está sendo, como está agora as coisas por aqui, para atualizar vocês aí de como está. Vou ver se me organizo para gravar vídeo no mínimo uma vez por semana, para atualizar vocês aqui, para dar ideias, porque assim, a ideia do canal foi trazer uma visão diferente para quem realmente está nessa situação, que é possível sair, como eu saí, é possível mudar também de vida e é possível ainda, quem sabe, ainda não estou nesse patamar, mas vou chegar lá e enricar, sim, claro, por que não? Porque depende do seu modo de vista, o que é enricar para você pode não ser riqueza para mim. Então é isso, gente. Então, vou contar aqui um pouco da minha experiência, de como foi isso tudo, como eu deixei de ser beneficiária, que eu ainda sou, mas estou naquela coisa de proteção, né? Porque estou assalariada hoje. Então, mas já saí desse patamar de viver ali na risca, como eu fiz o vídeo, que vivia, e é o normal aqui na minha comunidade. A maioria das pessoas vive com esse valor. Só tem esse valor, muitas vezes. Aqui é a renda da agricultura familiar. Então, vamos contar um pouco para vocês como é que foi isso e qual foi a virada de chave para eu conseguir chegar até onde eu cheguei, né? Os meus primeiros 10K, já ultrapassei disso, mas os 10K assim, é o auge. Eu digo que assim, é o início de uma vida mais tranquila. Não é muito, porque para muita gente 10K não é nada, né? Mas para mim, que vim de baixo, é muito, muito recurso para você ter juntado numa conta, para você ter em patrimônio. Então, assim, é um marco que faz você ter um conforto financeiro, faz você ter um conforto mental e faz você cada vez ter mais. Os primeiros 10K faz você se impulsionar para você juntar mais. Você muda a sua mente. Quando você chega aos primeiros 10K, o que acontece é que você muda a sua mente. Então, bora cá. Eu recebi esses R$ 600, como eu falei pra vocês. Eu acho que faz 2 anos que eu fiz o vídeo pra vocês e coloquei aqui no canal como as pessoas viviam aqui com salário, ou com salário não, com R$ 600 e dava pra viver. Ainda hoje é assim, dá pra viver. Por exemplo, agora era a colheita do milho, então assim, tem muita. Graças a Deus tá tendo muita fartura aqui na nossa comunidade. A maioria das pessoas tem milho, tem feijão, então são coisas que a gente não tem que se preocupar em comprar. Tem a questão de hortaliça mesmo, aqui você planta, todo mundo tem agora praticamente. Nós estamos com 2 canteiros praticamente perdendo de alface. Então assim, a gente tá com muita fartura. Então é o que eu digo que quando eu coloquei que daria para viver com R$ 600, teve muita gente que achou isso anormal, que não dava. E dá, depender da realidade em que você vive. Se você mora num lugar que você paga R$ 400, R$ 500 no aluguel, realmente não dá certo. Mas para minha realidade, para o lugar que eu convivo, dá sim para viver, mas é ali na risca. É muitas vezes sacrificando muitas coisas, mas dá para viver. E logo aqui, porque aqui, é como eu falei no outro vídeo,
Os lugares você pode ir até a pé, geralmente sempre tem um transporte ou outro, mas é 10, 20 reais para você ir, por exemplo, até a cidade. Então, assim, já tem meios que você facilita a sua economia. Então, assim, eu em 2017 foi um ano que marcou bastante, que foi o ano que eu comecei a estudar sobre educação financeira. Foi o ano que eu estudei bastante sobre a Natália Arcuri. Eu estava em 2017 ainda naquela vibe de praticamente só tomar conta de filho. Eu passei mais ou menos, foi 2017, não foi 2016, se eu não me engano. Eu passei uns 2 a 3 anos ali em stand-by depois que eu ganhei minha neném. Mais dentro de casa, me dediquei praticamente só à vida de ser mãe, né, esposa. Mas eu sentia que tinha alguma. Eu sempre vim estudando, sabe? Inclusive, sou liderança comunitária também desde lá. E eu sempre tinha a questão do estudar, de organizar os projetos da associação, e eu nunca parei em si. Eu me dediquei a uma coisa, porém eu nunca parei de estudar. Que eu acho que a principal chave para eu ter conseguido o que eu consegui foi nunca parar de estudar. Você tem que ser um constante aprendiz e você tem que estar sempre aberta. Eu digo uma coisa, minha filha. Não, bora depois a gente vai para reflexão. Bora cá. Aí então, nesse percurso, né, 2016, 2017, eu comecei a estudar sobre educação financeira, sobre como meios de ganhar renda extra. Então foi uns anos assim que eu passei tentando melhorar de vida. Eu trabalhei vendendo bolo, eu trabalhei vendendo bebida, eu trabalhei é, no IBGE, que eu trabalhei também como recenseadora. Então, assim, tudo que aparecia, tudo que eu ia bolando minhas próprias estratégias para conseguir uma renda extra. Mesmo porque eram anos, naquela época, assim, acho que era 130 o que eu recebi de Bolsa Família. Então, eu ficava muito dependente do meu esposo. E nunca foi assim de faltar tudo, mas eu, na minha concepção, se comprar, para comprar fiado e pagar daqui um mês, já não dava para mim. Eu não ficava bem psicologicamente, porque chegava às vezes aquele data e a gente não tinha dinheiro. Então, assim, a minha cabeça não ficava bem. Então, assim, eu sabia que eu tinha que mudar de vida. Aí eu comecei a estudar pela plataforma que o YouTube, era a Natália Arcuri na época, e ela ensinando ideias de renda extra, ensinando ideias de como economizar. Eu sabia que economizando eu já estava no meu máximo, não dava mais para economizar. Então, o que que acontece? Eu pensei em gerar mais renda. Eu tenho que gerar mais renda. Então, foi onde, em mês, acho que foi em 2018 eu iniciei a fazer minha casa com recurso que eu trabalhei em 2017 já do IBGE. Então, assim, já foi mudando as coisas aos poucos, mas mesmo assim ainda estava vivendo naquela margem do Bolsa Família ainda. Então, assim, minha margem era muito curta, era muito, assim, restritinha. Eu andava, vamos dizer assim, eu não podia extravagar em muita coisa. Eu tenho uma filha, eu não tinha outra renda. Então, assim, o que aconteceu? Eu nessa vibe, eu peguei, iniciei minha casa e eu continuei fazendo essas questões de renda extra para conseguir complementar e estudando muito, estudando bastante como é que investi meus primeiros, eu acho que era dez reais, investi ainda. Aí na época ela indicava, era Modal Mais, então eu abri minha primeira conta e aí eu investi, né, para ir testando como é que era essa questão de investimento, investindo no Tesouro Direto. Foi meu primeiro investimento que eu fiz, foi no Tesouro Direto. E aí, assim, eu fui investindo, todo mês eu vendo que tava rendendo um pouquinho de nada, investi 100 reais. E assim, já é tudo um sacrifício para mim, naquela época, retirar, porque eu já não tinha muito recurso financeiro. Então, assim, não tinha muito recurso financeiro e não tinha muito de onde tirar. E eu tinha meu esposo, mas eu nunca fui, até hoje, eu não fui de saber das finanças dele e ele também não é muito de saber das minhas finanças. A gente se ajuda como pode, mas a gente não invade a questão financeira um do outro. A gente vive ali cada quem no seu limite, sem ultrapassar as finanças do outro. Quando eu posso ajudar, quando tem uma renda maior, eu ajudo. E quando ele tem uma renda maior também, ele contribui aqui em casa. Então, assim, a gente vive nisso. Então, assim, graças a Deus, com bastante estudo, eu consegui começar a investir. Que tudo, gente, tem que começar. Se você não começar, não dá certo.
Só sei que quando eu fiz os primeiros R$ 3.000 investidos, assim, foi o auge. O auge pra mim, eu já tava me sentindo a própria milionária. Mas é assim, mesmo assim, ainda recebendo o Bolsa Família. Nessa época eu ainda recebi o Bolsa Família. Só que eu nunca fui paralisada de receber só o Bolsa Família. A maioria das pessoas não evolui porque elas ficam naquele casulo, só de receber o Bolsa Família. Depois, no finalzinho, eu vou contar a experiência aqui pra vocês. Então, assim, eu sempre fui nessa vibe, organizando projetos para conseguir participar e tirando. Todo mês eu tirava um pouquinho, porque o importante é a constância. É igual exercício. O importante é você fazer 2, 3 horas de exercício, mas você está ali todos os dias. A constância não é a perfeição, mas ela faz você atingir seu objetivo. Porque às vezes assim, você espera estar com R$ 100 para você investir, mas às vezes você só tem condição de tirar 10. Então investe esses 10 porque todos os meses você vai se adaptando a investir. Então foi a época também que eu comecei a me aprofundar mais em estudos e eu comecei a anotar. Todas as entradas e saídas, meu pessoal anotava. Aí quando chegava tal valor para gastar, eu já, opa, não posso mais gastar com isso. Então, assim, isso foi virando um hábito. Até hoje eu controlo minhas finanças. Eu iniciei no papel, no caderno. Depois eu passei para a planilha no computador. E assim, foi adaptando e eu fui conseguindo atingir o patamar que eu queria. Eu, para falar mesmo a verdade para vocês, sinceramente, eu não sei quanto foi que eu cheguei aos 10K. Mesmo porque quando você vai começando a investir, você não vai exatamente acompanhando, passo a passo. Não, quando você vê que você já engatou, é algo tipo, escovar os dentes. Você não vai estar raciocinando, amanhã eu vou acordar e escovar os dentes. Não, todo mês eu já pego e já invisto. Então, assim, eu ainda não investi em bolsa de valores e outros investimentos, mas eu comecei dessa forma. Eu comecei com o que eu tinha. E hoje eu sou salariada, eu tenho um salário, quase 2 salários mínimos, né, agora. Estou numa condição financeira melhor, mas tudo isso graças aos meus estudos. Eu não parei de estudar de forma nenhuma. Inclusive, o ano assim que eu mais, assim, foi um ano de transformação para mim, que foi o ano pós-pandemia. Eu investi R$ 3.000 em um curso de finanças. E esse curso de finanças eu não nem acessei ele todo, mas ele assim me trouxe um boom assim na minha mente, que assim, não é uma coisa de outro mundo, é algo que está acessível para mim. O que faz você conseguir algo é você sentir que você consegue. Não é algo de outro mundo. Quando é algo intocável, você realmente não acha ferramentas para conseguir. E agora eu entendo que quanto mais aquela música, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, é isso. Quando você está de boa, na condição financeira boa, o universo conspira a seu favor. Tudo melhora. Tudo melhora. Que é tanto que quando eu comecei a ter essa estabilidade financeira, eu consegui emprego como agente censitária do IBGE. Aí depois saí já visando outros projetos. Então, assim, e você acha dinheiro assim. Você não sabe onde que se acha, mas assim, aparece para você. Quando você tem recurso, quando você tá de boa, fez as pazes com ele vai à tua procura. Agora, quando você não fez as pazes, tu anda atrás, parece que é uma loucura. Que quanto menos você tem, menos você fica. É o que eu falo, é meu irmão. Ruim que quando a pessoa tá lascada, ela se lasca cada vez que você tá sem dinheiro. O que acontece? O gás acaba. O gás acaba, o arroz acabou, é isso que acontece. Por isso que o ditado é o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É nesse sentido. Quando você tem recurso financeiro, hoje mesmo eu acho que o recurso vem muito fácil para minhas mãos. Eu tenho essa imaginação e é isso que acontece para mim hoje. Hoje, graças a Deus, eu não dependo mais do Bolsa Família, inclusive estou pecando, tenho que ir lá me declarar, né? Que eu já estou em outra condição já de vida. Porque assim, todos os meus empregos eram temporários. Tipo assim, o BGE era prazo de 6 meses, começou, aí depois tinha o tempo de ir para fora. Aí a prefeitura também comecei a trabalhar. E inclusive, gente, eu também tenho minha própria loja. Hoje eu tenho minha loja
Eu trabalho de CLT, mas eu tenho minha loja. Eu trabalho como agente de negócios e eu tenho minha loja, fora outros projetos que eu tenho. Então, assim, graças a Deus, hoje estou numa condição financeira bem melhor. Hoje estou com minha mente bem mais tranquila. Estou conseguindo atingir minha meta. Eu tenho uma meta financeira, que é para eu atingir minha independência financeira, vivendo no lugar que eu estou. E assim, o que me fez também, eu acho, chegar assim, a juntar realmente esse recurso financeiro é que eu não sou muito ambiciosa. Ambiciosa no sentido de sempre querer mais, sempre visar mais e mais, querer boniteza, querer. Então, pessoal, eu nunca fui uma pessoa assim de sempre colocar coisas materiais na frente de tudo. É tanto que eu vim comprar meus móveis da minha casa, que hoje estou agora. Eu vim comprar um dos meus sonhos realizados, que foi a geladeira que eu postei no vídeo agora. E eu já tava assim, geladeira há um bom tempo. Eu tinha comprado em 2018, foi quando foi feita aqui a casa. Eu comprei a uma usada. E o motor, gente, me pegava R$ 100 de energia. Quase naquele tempo. R$ 100, aquele era muito dinheiro para mim no meu psicológico e no meu bolso, né? Naquela época era só bênção, era só bênção. Mas assim, eu até hoje assim não parei ainda, parei agora, na verdade, para raciocinar que minha vida se transformou. Eu sou grata todos os dias, gente. Eu agradeço a Deus todos os dias por cada bênção que eu alcanço, porque eu sei que tudo é por Ele. Eu sei que de tudo Ele tem a mãozinha na minha vida. Então, assim, eu sempre coloco Ele em primeiro lugar. Diz o versículo: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. E é isso que eu tento procurar sempre, porque assim, não tem nada melhor do que ser grato. Por simples. Eu, quando fiz essa casa, fiquei grata por. Mesmo a casa estava toda sem reboco, e eu era grata por isso. Então, assim, a casa estava sem piso e eu era grata por isso. A gratidão, ela faz você não querer sempre mais, mais, mais. Ela faz você somente agradecer por aquilo que você tem hoje. Você se torna uma pessoa mais preenchida. A gratidão faz você sentir uma pessoa mais preenchida. E te faz gastar menos. Porque se você já está completa, porque assim, o que acontece com as pessoas que eu vejo aqui, que mais gastam dinheiro sem ter? Eu digo sem ter porque às vezes você tem R$ 600, aí você faz uma parcela de R$ 100 da, da, da Freeze. Freeze não, que ninguém compra Freeze, mas uma parcela de R$ 100 da cama. Aí você faz outra parcela de R$ 100, de R$ 200 da geladeira. Aí, então assim, e você nunca está preenchida, porque você está tentando preencher algo interno com algo externo e não vai dar certo. Você sempre compra outra coisa e outra coisa. É uma blusinha, é tipo como um escape. É um escape psicológico e você detona com o seu financeiro fazendo isso. Então, assim, eu nunca tive isso. É tanto que o meu fogão mesmo, minhas primas mangavam de mim só que uma vez a gente foi cozinhar e eu fiquei de levar uma carne. E aí meu fogão era, ó, eu já tinha ganhado de minha mãe. Ela tava aqui jogado assim e eu reutilizei ele porque não estava nos meus planos comprar ainda um fogão. O fogão que eu queria era 1.600 e eu não tinha ainda o recurso financeiro. Contando pra vocês, gente, que eu vim realmente mudar de vida, hoje, nós estamos em 2025, tem 3 anos que eu consegui ter uma estabilidade financeira. Hoje eu consigo comprar minhas coisas à vista, hoje eu consigo ter esse recurso em conta, eu consigo administrar minha loja e hoje eu tenho meu serviço. Então, assim, faz pouco tempo que eu consegui minha estabilidade financeira. Então, assim, na época ainda não cabia eu comprar um fogão. Eu comprei o fogão, acho que agora tem 1 ano e pouco, meu fogão. Então, assim, aí quando eu fui cozinhar, aí a panela fica preta, né, embaixo. Aí a menina dizendo, cheguei lá, né, que essa panela nem tinha observado que a panela tava preta. Aí cheguei lá e aí a menina, que bom que a gente ainda tirou o tempo pra cozinhar no fogão. Ela disse,
Você fogão a lenha não, mulher, foi no fogão de gás mesmo. Aí mais menina mangaram minha cara, não foi pouco, porque tem vergonha na cara, compre um, um fogão novo. E assim, eu não sou pelo ego das pessoas. Eu gosto de ter minhas coisas no meu tempo. E se for bom pra mim. Eu acho que as pessoas também perderam noção disso, de o que é bom pra você. Elas estão vivendo muito a sentido do que o outro tá comprando, o outro tá precisando. Aí se o outro comprou uma chapinha, eu vou comprar uma chapinha também. Todo mundo tá usando chapinha. Mas o meu cabelo, eu não quero usar chapinha. A minha concepção é essa, mas a maioria das pessoas eu sei que não é assim. Querem botar o pé onde não dá para botar o pé. Então, assim, isso me fez chegar onde eu estou. Essa questão do controle, eu vou dizer, é do controle dos sentimentos, não, gente, como é que é? Emocional. Eu controlo, tento no máximo controlar minhas emoções. Então, assim, eu não compro nada que não posso, eu não boto o pé onde eu não alcanço, eu aguardo. Eu não faço nada na minha vida para agradar o outro. E é assim, graças a Deus cheguei, já me perdi, porque eu ia falar do início, mas é isso. Hoje eu tenho um pouco mais de que 10k vestido. Hoje eu tenho, como eu falei para vocês, a minha loja. Eu tenho inclusive um canal que eu falo mais sobre a minha loja. Esses dias deixei até de gravar vídeo no geral, gente, porque graças a Deus minha vida está corrida. E eu estou, quanto mais recurso financeiro, mais trabalho também. Então é por isso que às vezes você não chegou ainda no seu auge, porque Deus está te preparando, você está trilhando o seu caminho. A realidade do outro não é a sua. Então, assim, se eu conseguir, eu estou aqui para dizer, se eu conseguir alcançar meus 10k, você consegue. E logo eu ainda moro na minha comunidade, eu não precisei sair, nem vou sair da minha comunidade. Mas é que assim, eu trabalho um pouco de tudo. É o que eu digo, você tem que topar um pouco de tudo e você tem que saber administrar o seu. Hoje eu tenho meu fluxo de caixa, eu tenho minhas contas já programadas. Todo mês eu faço meu orçamento financeiro para ver. Eu tiro mais, em média, 50% do meu salário para deixar investido, porque eu preciso deixar essa questão investida, porque eu quero atingir um objetivo fixo. Eu já conquistei muitos sonhos, meu fogão foi comprado, comprei panela elétrica, inclusive fiz uma troca muito legal, meu fogão seria 1.600 e eu analisei que eu queria esse fogão elétrico. Aí um dia faltou energia aqui em casa, que Deus mostra tudo. E aí, meu irmão tem um fogão elétrico, ele veio aqui, sim, já eu posso utilizar o seu, porque o meu era antigo, né, mas era gás. E aí eu pensei, não, se eu comprar um fogão elétrico, quando acabar faltar energia, porque aqui é assim, não aguenta chover, que a energia já cai. Então eu vou precisar estar pedindo no vizinho, então assim, aí eu peguei e fiz o quê? Comprei o normal, ainda não gastei nem 1.500 reais. Comprei o normal e comprei a panela elétrica, porque aí eu tenho um elétrico e um a gás. Se um faltar, o outro complementa. Então, assim, já consegui, tô conseguindo minhas coisinhas, meu sonho. Minha loja já mudei um espaço mais maior, era no meu quarto, eu comecei minha loja no meu quarto. E depois já mudei lá para outro espaço mais vistoso, que eu consegui aumentar meu capital de giro, consegui aumentar, vamos dizer assim, gasta mais, gasta, mas também você consegue se estabilizar. E eu sei que quando eu sair desse serviço, eu já tenho um outro em mente, já tenho minha loja restabelecida, com fé em Deus, na graça de Jesus. Então é isso, gente. Eu espero ter inspirado vocês e que se eu cheguei, vocês também podem chegar. E assim, não percam a fé. A fé é algo que move montanhas. Espero mover também vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Então até o próximo vídeo. Bye!